Conhecedores, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Carreira de Sucesso, um podcast que fala do seu sucesso na sua vida profissional, no seu mundo profissional, no seu mundo de carreira, no seu ambiente de trabalho. Só para te lembrar, e tudo o que fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que aparentemente parece que não está muito ligado ao ambiente de trabalho, mas tem muito a ver com o nosso ambiente de trabalho. E eu trouxe uma pessoa que tem uma experiência no segmento e é também uma mulher de fé. Então vamos juntar as duas coisas, moda e fé. Luciana Brandão. Seja muito bem-vinda aqui ao Carreira de Sucesso. Muito obrigada pela sua disponibilidade de achar um espaço aí na sua agenda para vir conversar sobre moda e fé. Tem tudo a ver, Luciana, moda e fé? Tudo a ver, Sidmar. Quero cumprimentar todo mundo, né, que está assistindo aqui esse momento, essa gravação. E feliz por estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E falar sobre moda e fé é algo que realmente não tem como a gente separar, né, do nosso dia a dia, principalmente porque mesmo não tendo a variação de fé no sentido de crenças, né, é gigantesca no nosso Brasil, verdade, principalmente, né? Mas e você acha que dá para a mulher cristã, que aqui é um podcast cujos nossos valores são cristãos, dá para uma mulher cristã ser elegante, bem posicionada, passar a autoridade do que ela é e do que ela faz, através da roupa que ela usa? Com certeza. Dá para ser elegante, bonita, atual na moda e não negar a fé, não negar os princípios da nossa fé? Com certeza, porque a gente entende que, primeira coisa, a gente se olha, né? Eu não sei como é a apresentação de vocês assim no dia a dia, quando se olha no espelho para você mesma. Então, a primeira pessoa que a gente se apresenta todos os dias quando nós acordamos é para Deus. É para Deus. Depois para nós. Depois para nós. Né? Então, quando a gente está se preparando para o nosso dia, não tem como, quando temos Deus, quando temos Cristo no coração, não revelar isso naquilo que nós escolhemos como vestimenta, como maquiagem, como acessório. Só te interrompendo um pouquinho, você já linkou um princípio aí maravilhoso. Antes de gastar um tempo na maquiagem, na escolha do look ou nas atividades físicas, gaste um tempo apresentando a sua vida ao Senhor, aquele seu dia. Comece o dia separando um tempo para o Senhor. Eu vejo que muitas mulheres, elas costumam dizer que não tem esse tempo, porque tem o horário na academia, ou tem que se preparar e gasta um tempo na produção, na escolha da roupa, do look, da maquiagem, mas não gastam um tempo para buscar o Senhor. Porque a beleza começa na nossa alma, de dentro para fora. A roupa só vai ornar, só vai compor e um reflexo também de quem nós somos, não é? Sim. Então, como é ser cristã e andar na moda? Como é que você define isso? Quais são os padrões que determinam uma mulher elegante? Sim. Eu acredito o seguinte, que a moda, primeiro quem faz somos nós mesmas. Porque cada um tem sua identidade, a sua essência, né? Seu estilo. Mas a gente está aí sempre pulverizado de muita coisa, de né? muita informação, né? Muito recado, muita tendência. Muita tendência. Porque eu vejo assim, a moda ela é sempre passageira. Sim. Ela é volátil. Ela vem, fica um tempo, e você que é da moda, né, gente? A Luciana, ela é formada em design de moda, já tem mais de 20 anos que ela atua na produção. Depois ela vai falar um pouquinho dessa carreira. Então, a moda, ela é transitória, ela é passageira, mas o estilo é permanente, não é isso? É permanente. Nem toda moda está alinhada com o meu estilo. Nem sempre. Ou eu posso pegar um pedacinho daquela moda, um fragmento daquela moda, que eu diria assim, uma tendência daquela moda, e casar com o meu estilo. Sim. Harmonizar com quem eu sou.
Como mulher cristã, eu acredito também o seguinte, que existe estilos, a gente diz na moda que são 7 estilos universais, né? É e mesmo? dentro desses 7? estilos, Eu não sei. Quais são, sim, por favor? É o estilo clássico, o clássico. estilo que é tradicional, né? O clássico é o tradicional. Um estilo romântico, o estilo que a gente tem também, que a gente chama de dramático, que é esse que é mais contemporâneo. Extravagante. E que é fashionista, né? Tem um estilo criativo, que são aquelas mulheres que dão mais liberdade na hora de se vestir, de compor o look, e mistura diversos estilos. Entendi. Tem o estilo sensual, que é mais marcado. Mais provocante. Mais provocante, né? Gosta de cores mais vibrantes. Então, as pessoas revelam, no geral, tanto homem quanto mulher, acabam manifestando pelo comportamento algum desses tipos de estilos. Então, as coisas conversam. A roupa, o comportamento e o meu estilo conversam. Sim. Então, a gente acaba emitindo informação, comunicando qual é o meu estilo, até mesmo quais são os meus valores, qual é o estado emocional, quais são as minhas crenças, pelas escolhas das roupas que nós usamos. Sim, sim. Você acredita, Luciana, que roupa comunica valor? Sempre. Porque é interessante, até algo engraçado que eu tenho 2 filhas e uma começou a namorar recentemente. Ela disse assim, nossa, mamãe, o meu namorado às vezes fica meio constrangido, sua mãe é tão elegante, tão chique. Eu falei, pronto, aonde? Aí ela, não, ele fica constrangido assim, pensando, nossa, que roupa que eu vou usar, que minha sogra vai olhar. E eu falei, nossa, filha, mesmo? Eu não me percebo dessa forma, né? Mas existem fases na nossa vida, né? Eu vivi um tempo em casa, trabalhando só em casa, então eu não me preocupava muito com o que eu estava vestindo ou comunicando. Os clientes iam até a minha casa para poder buscar material. Então, eu não saía muito, as minhas meninas pequenas, a roupa era sempre muito simples, básica, eu tinha o cabelo longo, na época eu enrolava, colocava uma caneta, e era isso que eu vivia. Caneta? Não, eu não imagino você com a caneta no cabelo. Não consigo imaginar. E eu levava elas para a escola, e um dia uma delas falou assim para mim, nossa, mamãe, você já viu a mãe da fulana? Eu falei, não, filha, eu nunca reparei, não. Depois você olha, ela é tão linda, tão elegante. Pronto. Eu senti o toque, né? Naquele momento. Falei, sentiu a indireta, né? Foi direta. Eu olhei para mim, ela não disse mais nada. Eu falei, poxa, eu acho que minha filha deve estar me olhando e percebendo, nossa, a mamãe trabalha com moda, né? Vende moda. E, no entanto, não se produz. Então, aquilo foi um start naquele dia para mim. Olha só, uma criança, hein? Te deu uma mensagem poderosa. Ela tinha uns 6 anos na Olha época. só, que coisa linda. E aí, hoje, eu escutando o namorado dela dizer para mim, né? Dizer para ela, né? Nossa, sua mãe sempre tão chique, tão elegante, tão bem vestida. É algo que se tornou tão natural para mim, mas eu entendi primeiro que o me vestir, primeiro pensando, Deus está se agradando do que eu estou usando, e depois eu estou feliz com eu estou me agradando do que uso. No que eu uso. Ai, bacana, bom demais, né? Porque isso faz Dizem parte. que nós mulheres não aprontamos para outra mulher, né? Olha só. No final das contas acaba sendo, né? Não é complicado isso, né? Muito complicado. É um espírito muito competitivo, de me aprontar para outra, para concorrer com outra. Não é que eu quero estar bonita, não. Eu quero estar mais bonita. Isso não pode ser de Deus. Isso adoece a alma, adoece as emoções, né? É por isso que tanta informação, tanta tendência, tanta comunicação, tanta diversidade. Elas acabam adoecendo mesmo as mulheres, né? Então, e fica essa coisa competitiva de querer ser mais. Eu não quero estar bem. Eu não quero ter uma postura de valor, mas eu quero ser a mais. Eu quero estar acima de todos. Isso não é saudável. Isso não... E não é cristão. E não é cristão, né? É verdade, é verdade. Acho que precisamos estar, assim, com a imagem de uma mulher de quem nós somos. Sim. E que, acima de tudo, a nossa imagem reflita Jesus. Sim. Eu sempre falo que feiura, deselegância e pobreza não comunica Jesus. Não comunica Jesus. Eu tive uma... E mesmo trabalhando em casa, como tem muita gente nos assistindo, que às vezes está trabalhando em casa ou não tem uma atividade fora, né, uma atividade que ela ganha,
viva disso, e tem só a rotina do lar, ela pode estar elegante. Sim. Ela pode estar bem, de uma maneira que os filhos sintam orgulho e acham que a mãe é bonita, que a mãe está bem arrumada. Sim. Então, é um brinquinho na orelha, é uma maquiagemzinha leve, é uma camisetinha para dentro, um sapatinho, e vai ali trabalhar, botar roupa na máquina, fazer almoço, essas coisas todas. Eu creio que esse é um movimento que diz quão bem nós estamos com nós mesmos. É um autocuidado também, né, Sidmar? E quanto Cristo está em nós. Sim. Porque uma manifestação da ausência de Jesus em nossa vida é a falta de amor por nós mesmos. Sim, com é o certeza. descuido com nós mesmos, é a falta de entusiasmo com aquilo que é a obra-prima do Criador. Nós. E cá entre nós mulheres, né? Eu acho que assim, toda a excelência de Deus foi feita quando Ele nos fez. Sim, sim. É tão interessante isso, você falar dessa forma, porque houve um tempo na história em que as mulheres, elas enfeitavam os salões, né? Com as suas vestimentas. Então, no século XVIII, século XVII, até o século XIX, né? Os salões eram tudo muito clean, limpo, claro. Poucas cores, poucas cores, mas as roupas, as vestimentas femininas, aqueles vestidos grandes, esvoaçantes, largos, de muito volume, de muito tecido, de muita brilho, de muita pedraria, era o que trazia... Muita pluma também. Trazia decoração para o ambiente, era a vestimenta feminina. Entendo. Então, você acha que isso mudou? Mudou bastante. Mudou, né? Muito. Ou seja, é claro que mudou, mas quando eu digo mudou, assim, essa informação de que a mulher ainda é um enfeite, ela ainda é o adorno de uma festa? Isso ainda existe e está no consciente mesmo, no subconsciente da humanidade, né? Porque você chegar numa festa mal vestida e sem produção nenhuma, é como se você não estivesse ali para a festa. Né? Eu até digo isso para as minhas clientes, porque eu tenho uma loja, né, de moda feminina. Como é que chama a sua loja? Luciana Brandão. Ai, mesmo. que legal. E é uma moda Qual autoral. é o estilo da sua loja? Moda autoral. O que é a moda autoral? É uma moda que ela é criada e produzida até o final, até chegar no consumidor pela pessoa que criou as peças. Então, eu acompanho todos os processos, é algo mais exclusivo, é algo mais direcionado, de acordo com a necessidade das clientes. É você mesmo que desenha as suas peças? Sim, isso. Você que cria, acompanha a produção e tudo mais, até receber a cliente na loja. Exatamente. Quando você pode, né? Quando eu Porque posso. Eu já estive lá e nem sempre você está por lá. Está mais nos bastidores. Isso. Mas, assim, esse processo de entender também que por que você está se vestindo, para onde, que é a intenção de uso, né? Deixa eu falar, fazer desse nossa conversa ser bem produtiva. Uma das preocupações que todos nós mulheres temos é o que combina comigo, o que eu devo vestir. Então, de uma maneira bem didática, bem pedagógica, eu gosto dessa coisa pedagógica, sabe? Bem professoral, é o que eu sou. Conta para nós quais são os cuidados, quais são as atenções que nós devemos ter ao definir uma roupa. O que eu tenho que primeiro observar antes de escolher o que comprar? Então, Sidmar, esse autoconhecimento é fundamental. O que é o autoconhecimento? Entender primeiro o meu biotipo, isso vai me ajudar bastante, sabe? Assim, aonde está sobrando, aonde está faltando. E não porque o meu corpo esteja errado, não. É porque se eu sei como está a minha silhueta, eu sei também dizer o que é melhor para ela. Exato, ou seja, o que vai valorizar aquela silhueta. Exatamente. E o que vai desmerecer, enfraquecer, desconstruir. Legal, então primeiro o autoconhecimento. O autoconhecimento desse biotipo, né? E aí aceitar o biotipo. Isso. Porque eu vejo que você às vezes quer seguir uma roupa, um estilo de alguém que você acha lindo, mas você esqueceu só de um detalhe. Não é o seu biotipo. Minha mãe era costureira. E a minha mãe era uma mulher muito firme, né? Muito simples, muito firme. Então, quando chegava as clientes com um modelinho na revista, naquela época só era revista, ela olhava para o modelo e ela falava do jeito dela, cearense, brava como ela era. Ela dizia:
Minha filha, a roupa é linda mesmo, mas você olhou o corpinho da moça? Tipo, isso é muito bom. Em outras palavras, você olhou o corpinho da moça e olhou o seu? Por que esse modelo ficou bom? Olha o corpinho da moça, né? Ou seja, olha o biotipo daquela manequim. E não é só porque são muito magras e esguias, não, mas é a construção do próprio biotipo. Então, esse autoconhecimento, eu acho isso fundamental. E aceitar. Sim. Né? Se não está satisfeita, tem alguma coisa passando que precisa ser melhorada, alguma coisa assim um pouquinho fora do lugar, né? Corra atrás. Vai fazer algo que você possa fazer. Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer para restaurar, melhorar e até transformar um biotipo. E ativar mesmo essa alegria em se E aí, compor, por consequência, você ativa essa alegria de se produzir. Isso. Mas fazer as pazes. Agora, eu quero me produzir melhor, mas não quero pagar o preço pelaquela produção. E aí, quando eu falo pagar o preço, não sei se você vai concordar comigo, o preço maior por uma produção não é quanto eu paguei do vestido. Não. Mas é a construção do meu biotipo. Sim. É o preço que eu estou investindo para fazer aquele biotipo ser um biotipo que me favoreça usar aquela peça. Sim. Faz sentido? Sim, você concorda que o preço mais caro é esse preço de produzir, de pagar o preço da autodisciplina, do acordar, do malhar, do selecionar o que eu como, o que eu não como. Né? Tem muita coisa que a gente não consegue mudar, mesmo com o exercício, né? Questão de Sim. estrutura óssea, né? Assim, altura, né? altura. Até mesmo o formato, o biotipo geral do meu corpo. Sim, a gente... Por exemplo, quem tem uma cinturinha mais alta, quem tem um quadril mais alto, então você pode fazer uma dieta, mas você não vai mudar o tamanho da sua cintura. Mudar. Você muda a circunferência, mas a posição dela, ombros mais largos, por exemplo, você não tem como mudar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É engraçado que eu tenho clientes mesmo que elas têm essa estrutura, ombro mais largo, quadril mais estreito. E elas querem trazer uma mudança gigantesca nesse processo. Gente, a mudança acontece na escolha da roupa. Que vai valorizar. Vai te favorecer. Exatamente. Né? Com ombro mais largo, vamos tirar uma manga bufante, vamos colocar volume do quadril, porque aí dá equilíbrio. Entendeu? Entendi. É questão de harmonia. Eu escutei uma aula de uma professora uma vez, a frase é o seguinte, que essa questão do equilíbrio, ela está no nosso subconsciente. Porque você olha um quadro desalinhado, o quadro está meio torto, você quer ir lá e corrigir o quadro, né? Porque você não dá conta de ficar vendo o quadro torto. É isso, essa questão do olhar, equilíbrio. Que é o equilíbrio, a harmonizar, né? O que a gente usa com o nosso corpo, é como se fosse um quadro fora de prumo. É aquela velha máxima, o mais é menos. O mais é menos. E é difícil trazer isso, né? E é um pequeno detalhe que vai fazer diferença. Eu sou tendenciosa a querer mais. Eu sou muito tendenciosa para o ovo. A minha personal styling está sempre me puxando a orelhinha, me trazendo assim, trazendo justamente para o famoso equilíbrio. Mas eu confesso que às vezes eu tenho uma tendência de carregar um pouquinho mais. Né? Eu sempre falo. Sua personalidade. Não, mas eu acho que a gente pode buscar o equilíbrio. O bom senso é sempre bem-vindo e nunca é tarde para a gente reprogramar esse equilíbrio. Sim. E não dizer, eu sou assim. Tá bom, eu sou assim, tudo bem, eu respeito a minha personalidade, eu sou uma mulher de personalidade coisas mais marcantes, mas com equilíbrio. Né, com bom senso e, acima de tudo, que veio manifestar Jesus. Tanto que isso é interessante porque está tudo relacionado a comportamento. Tudo relacionado a comportamento. Não tem como separar a nossa identidade, a nossa essência, porque o nosso comportamento, as nossas atitudes vão refletir tudo isso. Elas vão falar, né? Vão comunicar. Né? Comunicar. Como é que você acha que compõe? Então, nós estamos falando, você falou que a primeira coisa é o biotipo. O autoconhecimento, biotipo. E depois? Depois, eu acredito que as cores, elas também vão comunicar muito. As cores, eu sigo a tendência da moda ou eu sigo o meu estilo?
a gente, normalmente, com relação às cores, tem aquelas cores que a gente se identifica com elas, Sim, não tem? sim, tem. Por exemplo, hoje nós estamos de verde, nem combinamos. Nem combinamos, né? exatamente. Viemos de verde e não combinamos. E gostamos do verde, e né? Gostamos muito do verde. Então, as cores que a gente mais se identifica, normalmente, é porque elas trazem equilíbrio. É involuntário, sabe? Assim, aquela cor que eu não me identifico, normalmente são cores que trazem muita ênfase. Não ao conversa que eu não muito com a minha conversa personalidade. com a personalidade, trazem ênfase a coisas que eu não quero destacar, sabe? Então, acaba que as cores, elas também vão definir, entregar muita coisa da gente. Muito. Por exemplo, eu sou uma mulher muito entusiasmadora, né? Sou uma mulher muito intensa. Então, cores pastéis, neutro, nude, não falam muito comigo. Sim. Mas o amarelo, o verde, o azul, né? E aí o laranja, o preto, o branco. São coisas assim que muito bem definidas. Você vê e você consegue já identificar. Agora, aquela coisa mais pastel, eu acho que, entendeu? Tem muito a ver com a minha personalidade. Sim. Então, você falou biotipo, as cores e o local. Não tenho essa preocupação de saber onde vai ser o evento, o horário, para mim depois saber o que escolher? Sim, mas antes da intenção de uso, também tem que me preocupar com a modelagem, sabe? O volume da peça. Porque se modelagens mais retas, elas comunicam uma informação mais séria, mais sóbria. Modelagens mais fluídas, mais tecidos mais leves, sabe? Com mais voaçante. Elas vão trazer uma comunicação mais feminina, mais romântica. Entende? Entendi. Então, daí... Então, tem que ser o biotipo, as cores e a modelagem. A modelagem e o tecido, né? O caimento do tecido, o tipo do corte e o caimento do tecido. Mas esse tecido, essa modelagem, também não tem a ver com o horário e o local de que é o evento? Não, nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Porque daí, quando eu penso na intenção de uso, quer dizer, a intenção é para onde eu vou, por que estou usando essa peça, qual é ali, às vezes até existe alguma regrazinha, alguma coisa que a gente pensa, poxa, ali naquele lugar eu não posso usar isso, né? Ou naquele momento eu não posso usar aquilo outro. Coisas que acabam já ficando como padrão para todo mundo, não é algo só nosso. Então, a gente precisa respeitar isso. É o momento que a gente entende que eu não me visto por mim, tão somente, mas eu também me visto pelo outro. Né? Nessa comunicação de onde eu estou indo, no respeito ao outro e também no que eu vou levar nessa comunicação ali, se vai trazer um ambiente gostoso ou se vai ficar constrangedor. Ou se eu vou causar algum escândalo. Então, a gente tem que pensar nisso. Não tem como. Ou eu vou estar totalmente diferente de todo mundo, estou destacando mais do que a noiva, por exemplo, se for num casamento. Desagradável, né? Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Então, acho que tem que ter um equilíbrio nisso também. O equilíbrio. Então, eu preciso me preocupar com essa modelagem e depois também linkar essa modelagem ao ambiente e ao evento. Isso. O que é o evento? Para que é o evento? Sim. E depois, aí, com essas informações todas bem desenhadas na minha mente, bem construídas, eu vou agora às lojas para escolher a peça. Sim, isso. Tem um estilo que eu não comentei, que é o natural, o esportivo. A gente chama o estilo de base. Esse estilo é aquele estilo que remete a conforto, sabe? Que as pessoas estão procurando muito isso hoje em dia, né? Tipo, colocar um terno, mas põe um tênis. Sabe? É uma coisa meio cute, fora de padrão. Entendi. Esse natural esportivo, essa base, ela acaba influenciando muito também na hora da escolha, na intenção de uso. Pensa um evento mais elegante, que requer um salto, que requer da gente, né? Uma postura mais... um tecido mais estruturado. Aí, quando você pensa, não quero nem ir. Oh, meu Deus, para que eu vou? Eu não gosto desse tipo de roupa, eu não gosto desse calçado, sabe? A gente acaba encontrando algumas barreiras e algumas dificuldades, às vezes, nessa produção. E como resolver? Como resolver? Esse é o ponto principal mesmo. Eu acredito que a gente acaba se conectando com algumas marcas porque elas acabam entregando para a gente já mais ou menos uma informação
produzida, de como se resolver para adiantar a nossa vida, né? Porque a gente acaba se tornando um pouco perdido no meio dessa confusão aí de necessidades. E aí, esse pré-construído ajuda bastante a gente. Mas eu não tenho condição de ir numa marca que traz isso para mim, né? Tá. Tem essa questão. Fica um valor agregado ali, né? Tá, você não tem condições, mas as informações que você tem, no geral, que você consegue peneirar, abstrair ali, né? Daquela marca que tem um custo, um valor agregado mais alto, fora da sua realidade, você consegue abstrair aquelas informações e trazer para a sua realidade. Exatamente. Uma coisa que é muito rara hoje em dia é uma costureira. Uma costureira sob medida, né? Eu tenho muita cliente que chega na loja e fala assim: Lu, mas eu tenho uma saia assim, olha, tem 30 anos que eu tenho essa saia, eu queria tanto produzir ela de novo, eu não consigo uma costureira para fazer isso. Então, tem muita gente que é apegada ao que sempre foi, né? Não tem muita diferença. E tem pessoas que a gente chama de atemporal, né? Essa história o tempo passa, mas aquilo permanece. Entendi. Não tem diferença. São coisas que ela não mexe. Exato, não mexe. Mas tem pessoas que têm uma identidade tão própria, que têm dificuldade de se encontrar no meio dessa turbulência todinha, onde eu posso me vestir com... Como é que fala? Leveza, como luva. Sabe aquela história de isso aqui me vestiu como luva? Porque o como luva não é necessariamente tão somente a modelagem, mas também... Todo esse conjunto de informação. Exatamente. Que vai casar comigo, ou seja, vai alinhar plenamente com quem eu sou, para onde eu vou, e vai comunicar o valor que eu quero que seja comunicado para aquele público. Sim. Isso são coisas assim, muito subjetivas, mas são muito marcantes. Muito marcantes. Elas são subjetivas no conceito, mas no resultado ela é extremamente real. Você consegue ver isso, né? Mas como é que uma pessoa comum, uma pessoa que não é do segmento de moda, porque você traz essa conversa com muita autoridade, a gente vê que você domina muito bem esse assunto, como que ela pode ter esse cuidado, esse olhar, sendo que eu não sou do segmento? Dentro dessa amplitude aí de informações mesmo, por exemplo, eu tenho algumas amigas que trabalham com a consultoria de imagem de forma direcionada mesmo, né? Então, elas ajudam bastante, elas acompanham as clientes de uma forma individual, mas isso tem um custo, né? Tem um valor que um investimento que você... eu digo que é investimento porque quando a gente não consegue realmente se encontrar, se percebe perdido no meio de tudo isso e ainda preciso permanecer como cristã, permanecer principalmente ali, né, com essa mensagem, com essa identidade que não pode se perder no meio desse caminho todo, né? Eu não posso deixar de olhar para Cristo e entender o que Ele espera de mim, como Ele vai se comunicar aqui através de mim. E o quanto eu estou fazendo o propósito qual Ele me chamou para fazer. Exatamente. Então, acaba se tornando complexo? Sim. Mas um conselho que eu dou, na verdade, é como serva de Deus mesmo. O Espírito Santo de Deus nos guia. É verdade, Ele em todo e qualquer assunto. Exatamente. Porque tudo é espiritual. Comprar uma roupa é espiritual. Escolher o que vestir é espiritual. Até escolher quem vai me assessorar nessa escolha. Porque o Senhor também permite isso para nós. Coloca pessoas... despertar, sabe? Sidmar, porque às vezes algumas mulheres não despertaram para falar, para que eu vou me preocupar com isso? Exatamente isso. Né? Tem nada não, tá bom demais. Para que eu vou mexer com isso? Essa sou eu. É quase um zagalo na vida, tem que me engolir, né? Ou então aquela síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, não quero mudar. Assim, vou morrer assim. Então, e a gente vê isso muito, inclusive no meio cristão. Sim. Mulheres cheias do Espírito que têm essa mentalidade. Que acho que não é necessário, que não faz parte, que para que eu vou atentar para isso? Que aquilo não soma em nada. Que aquilo só é futilidade. Futilidade. E eu não acho que é só futilidade. Não. Me questionaram isso, agrega, Sidmar. Não é? Me questionaram quando escolhi a faculdade de moda. O meu pastor, na época, ele disse assim, você tem certeza? Porque você está indo para um mundo que Deus não está nele.
E eu... Alô? Como eu olhei assim? para ele, eu falei assim, poxa, eu entendo o cuidado, a preocupação, né? Ali como um pai, pastor. Mas eu olhei para ele e falei assim, eu não vejo dessa forma. Na verdade, se Deus não está lá, então eu vou. Agora que eu quero ir mesmo. Agora que eu preciso ir. Porque eu quero levar Deus está de Deus em nesse mim, lugar. onde eu estou, Ele está comigo. Exatamente. Olha que legal, que bom. Então, eu entendo, seu pastor, realmente é um mundo muito poluído. Muito mundano, né? Um mundo muito mundano, onde tudo é muito permissível. Sim. Aí a gente chega para fazer um trabalho elegante, bonito, construtivo, sem perder a nossa essência de quem nós somos. E eu encontrei propósito, sabe, Sidmar? Eu acho que o principal de tudo isso é eu encontrei um propósito nessa missão e dentro dessa história da moda com a fé. Porque a estima das mulheres, realmente, se eu estou com a autoestima muito baixa, tudo interfere. Interfere até na relação no meu casamento. Tudo. Com os meus filhos. A roupa que eu vou vestir, os lugares que eu quero ir, ou deixar de ir. Você não tem ânimo para nada. Para nada. Você está sempre se achando feia. Exatamente. Você está sempre se achando feia, você está sempre achando que você não tem mais potencial, que você não pode isso, não pode aquilo outro. Que a outra é melhor do que eu, exatamente. Que a outra pode, meu tempo já passou. Exatamente. Eu não estou nesse tempo mais. Eu tenho clientes de 80, 84, 90 anos, Gracinha. Que assim, é uma maravilha olhar para elas e perceber o quanto elas estão vivas, sabe? Intensas na vida e se produzindo. Essa de 84 anos, ela vai de salto para a loja. Ela não quer ninguém segurando ela, deixa eu com o meu salto. Gracinha, ninguém me desce do meu salto. Sou eu amanhã. Ninguém me desce do meu salto. Sou eu amanhã. Eu acho isso, assim, extremamente contagiante, né? Na verdade, porque traz para as pessoas... E ela chega e faz da visita na loja um acontecimento. Um acontecimento. Ela desce a loja. E a sua loja é muito agradável, muito agradável. Vários ambientes. Você teve um cuidado muito grande em preparar um ambiente onde comunica a sua marca. Sim, eu vejo que a sua loja tem muito a ver com a sua personalidade, com os seus valores, com o seu estilo de roupa, né? Então, com muita roupa. Eu acho que tudo isso é um pacote, né? Que se monta como o fruto do espírito. Ele é um pacote. Ele não é só um detalhe. É um pacote. É um pacote. É junto. Eu entrego tudo junto. Tudo junto. Tanto é que não fala os frutos, fala o fruto. Né? Ou seja, são vários fragmentos que somados geram o fruto. E às vezes você tem a oportunidade de falar de moda, que é um assunto que interessa a boa parte das mulheres, moda, beleza, presença, aceitação. Sim. E aí é um gancho para você entrar e falar da alma. Sim, porque é a acolhida, né? Elas se sentem acolhidas. E aí ela abre espaço para você ministrar sobre a alma, sobre as emoções, sobre aquilo que veio para salvá-la, para curá-la de toda a sua tristeza da alma. E é muito interessante que muitas mulheres, quando estão com a alma fragilizada, com a alma deprimida, elas vão para as compras. Vão se afogar nas compras. Nas roupas, nas bajulações, as vendedoras querem só vender, aí vão falar que você é linda e que está tudo certo. Mas quando volta para casa com as sacolas, as mãos cheias de sacolas, joga lá no closet e às vezes nem tira da sacola, nem tira da sacola. Acabou o efeito da dopamina, né? Sim. E aí vem a realidade. Sim. E quando entra na sua loja, você não só mostra a roupa, mas você mostra a inspiração da roupa, não é? Isso, quem elas são, é isso que a gente provoca, né? Muitas vezes, quem você é, o que você gosta de fazer. E quem você pode ser em Jesus. Isso. Em Jesus. Há esperança ainda para você. Você ainda pode ser bela em Jesus. Isso. Porque é a beleza de Cristo que reflete em nós. Então, não só é uma roupa, só é make, só é um cabelo, só é uma marca. Né? Mas quando eu abro a boca, a minha moda vai transbordar. Sim. A minha essência vai transbordar. Porque aí não é mais só a roupa. E, de repente, você é vista, a princípio, pelo seu visual. Mas quando você senta do lado, ali, tomando um cafezinho, e começa a conversar, e a pessoa vê que
parou de enxergar a roupa que você está usando e começa a enxergar a sua alma. Vê, olha, o que ela tem eu não tenho. Tudo que ela está usando eu posso comprar até melhor, mas o que ela está falando eu não tenho. Onde ela buscou isso? De onde vem? Qual que é a fonte para isso? Então, eu entendo que esse movimento do visual, ele é uma porta para o Evangelho. Sim. Ele é uma conexão que se cria com alguém do Evangelho. Né? Aquela beleza, aquela segurança, e abre a boca e vê, tem vida, tem realidade, tem alegria e tem principalmente prazer de ser mulher. Sim. Você já viu o quanto que as mulheres reclamam de ser nascido mulher? Nossa, que para o homem é muito mais fácil. A vida de homem é muito mais fácil. O homem chega, deita no sofá e só espera ser servido, né? Eu escuto muito isso. Não, e para ele aprontar, ele está 10, 15 minutos, ele está pronto. Já está pronto. E quando ele fica grisalho, mais maduro, a carinha mais enrugadinha, mais barrigudinha, está cheio de gente chamando que ele é elegante, está bonito. É isso. É muito injusto isso. Eu acho que tem um pouquinho disso, mas é assim que Deus nos fez. Sim. Mas Deus concedeu a nós privilégios que talvez Ele não concedeu ao homem. Né? Eu acho que a obra-prima do Senhor, Ele estava muito inspirado quando Ele nos fez. Né? Então, essa coisa, esse encantamento, essa aceitação, essa gratidão por ter nascido mulher. Sim. Uma das coisas que eu admiro no homem, sabe? Você raramente vê um homem se queixando dele é homem. Verdade. Ele se queixa do aperto financeiro, se queixa da falta de dinheiro, se queixa da mulher chata, se queixa de filho, mas ele não se queixa de ter nascido homem. Não se queixa, não é verdade? Verdade. Ele não vejo isso, mas vejo muitas mulheres se queixando de ter nascido mulher. Eu acho que quando Deus ouve isso, Ele deve pensar, nossa, mas deixei você por último porque eu queria que tivesse assim tudo pleno em sua volta e que você entrasse para dizer, olha, agora é o ponto alto da criação, você. E você está reclamando porque eu te fiz? E dificilmente eu vou ter uma roupa que vai me deixar linda, bela, se eu não estou feliz de ter nascido mulher. Não, e compondo com tudo que a gente faz, né, Sidmar? Porque a gente, antes de ser profissional, nós somos esposa, nós somos mães. Você é uma mulher. Mulher, né? serva, enfim, aí tem a casa, aí tem os pais, que aí depois você também precisa ajudar, acompanhar, né? Aí vem tem os uma netos, sociedade que espera de você exatamente. Uma participação, uma contribuição. E espera da gente, da mulher. Não da é do mulher. homem. Espera da mulher. Então, a gente tem que ter realmente... A gente tem que ser multifuncional, né? A gente tem que ter as... E assim, Deus nos deu essa habilidade de Sim. sermos multifuncionais. Sim. Nós conseguimos fazer isso, fazemos com excelência, com leveza, sem peso, né? Nós administramos várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Quando você fala no final do dia, olha quanta coisa eu fiz no final do dia. E fazemos com excelência, ainda no salto. E de sorriso e carinha maquiada. Plena, né? Plena, exatamente plena. Terminando o dia plena. Às vezes eu tenho uma prima que ela fala, não acredito, você trabalhou o dia todo, você está arrumadinha, tá parecendo que você acabou de sair do banho pela manhã. Eu falei, não, um pouco é porque tem ar-condicionado nos ambientes. Isso ajuda, né? Ajuda. Mas a gente está plena mesmo, está feliz, com o coração agradecido. Assim, só para a gente dar uma direcionada, falando de autoridade, que é posicionamento, né, da mulher. O que você acha que constrói a autoridade de uma mulher? Primeiro, ela acreditar nela mesma. Começa aí. Porque, como a gente está dizendo, é de dentro para fora, né? Então, acreditar no que ela faz, no que Deus tem colocado no coração dela, nos sonhos, em tudo que está ao redor para ser administrado e que ela é capaz. Então, primeiro tem que ter esse olhar para ela mesma, porque isso traz uma postura de quem eu sou, porque eu estou aqui. Né? E quando ela acredita nela mesma, eu acho que ela busca conhecimento. Sim. Ela procura estudar, Sim. Ela procura informação. Então, eu acho que o conhecimento, e aqui é o conhecimento acadêmico mesmo, a formação acadêmica, o estudo, a profissionalização, isso sem dúvida comunica a autoridade.
Mas também acho, não sei se você compartilha desse pensamento meu, que só o conhecimento não basta para dizer autoridade. Não, falta. Eu acho que falta. A roupa comunica valor e autoridade, sem dúvida. Então, eu acho que o conhecimento, eu entendo que ele é o alicerce. Ninguém entra num prédio se não tiver seguro de um bom alicerce. Sim. Mas só o alicerce não faz aquele prédio ter valor comercial. Eu preciso erguer paredes. Então, tenho o conhecimento, que é importante, o estudo, a formação, o aprendizado, a leitura, conhecimento. Depois, eu acredito que a roupa que eu visto, ela também comunica valor. Sim. Roupa comunica valor. Não só valor de quem eu sou, mas também valor do que eu dou para onde eu estou indo. Sim. Valor para o evento que eu estou participando, para a reunião que eu estou participando, para o culto que eu estou participando. Então, depois a postura, né? Aquela postura elegante, a postura educada, gentil, aquela postura de uma pessoa sábia. Também eu acho que ela comunica muita autoridade, compõe o pacote da autoridade. Sim. E uma coisa que no tempo não deu para falar, mas não tem roupa, não tem look maravilhoso, perfeito, que sobreviva a uma comunicação falha. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Olha, você pode estar impecável na produção visual, mas quando você abre a boca, aquilo é a cereja do bolo. E Com também certeza. o inverso, né? Posso estar até relativamente simples, até não estando apropriado ali, mas quando eu abri a boca, comuniquei a autoridade, a minha roupa fica em segundo plano. Então, acho que a comunicação também, o meu jeito de falar, as palavras que eu escolho, a maneira como eu interajo, a maneira como eu discordo, a maneira como eu apresento o meu ponto de vista, a maneira como eu me posiciono. Então, a comunicação, a fala, isso é extremamente forte na autoridade. Sim. E a última coisa que eu considero que é o pacote da autoridade são as redes sociais. Não dá para você ignorar. Então, eu tenho tudo harmonioso, tudo em comunicação, tudo bem alinhado, tudo bem equilibrado. Conhecimento, roupa, postura, comunicação. Mas quando eu abro as redes sociais, se as minhas redes sociais não estiver congruente com aquilo, com os outros pilares da autoridade, não vai ter sustentação. E hoje a gente vive com a palma da mão. Sim. Todo mundo vai olhar para você e vai imediatamente seguir você, olhar como é que é o seu Instagram, como é que são as suas redes sociais. Sim. Então, eu entendo que esses são os pilares de uma autoridade. E tudo isso é embalado, vamos dizer assim, coberto, envolvido com o Espírito Santo. Como Com você certeza. bem colocou, o Espírito Santo é quem vai nos orientando, nos conduzindo em tudo. Ele nos ensina. Então, Sempre. uma dúvida, pergunte para ele. Sempre pergunte para ele. Isso aqui te honra? Isso aqui comunica a nossa unidade? O modelo de sociedade hoje está muito diversificado, né, Sidmar? Então, antigamente a gente tinha tudo muito bem direcionado. Essa aqui era a roupa do trabalho, essa aqui é a roupa de dormir, essa aqui é a roupa do casamento, essa aqui é a roupa de ficar em casa. De ficar em casa. Hoje em dia, o pijama virou roupa para trabalhar, porque você mistura com uma calça alfaiataria, uma blusa de pijama, com um tênis, pronto, tô saindo. A comunicação realmente ela ficou pulverizada de informações, mas não tem jeito. Quando na moda existe a psicologia também, né? Então, a psicologia da moda. Na moda a gente entende o quê? Que cada peça ela vai comunicar alguma coisa, mesmo que a pessoa não queira comunicar aquilo. Sim, é impossível não comunicar. É impossível. Então, isso aí você não tem como lutar. Você vai enviar uma mensagem. Exatamente. Agora, a questão é qual tipo de mensagem. E aí, é essa parte que eu acredito que entra a questão do conhecimento, do estudar, do ler a respeito, do aprofundar. Do equilíbrio. Do equilíbrio. Tudo isso só acontece com essa disposição de buscar conhecimento.
conhecimento, de buscar... Até mesmo o Espírito Santo. O Espírito de Deus, porque tudo é espiritual. Sim. Tudo é espiritual. Jamais posso olhar de uma maneira displicente a roupa que você vai vestir como se não fosse espiritual. Tudo comunica valor, tudo comunica quem nós somos. Sim. Moda e fé. Ai, pena que o nosso tempo acabou. Né? Tá tão gostoso, tão bom. Acho que a gente iria aqui a tarde inteira. A tarde inteira, muito bom. Aprendi muito com você, tá? Também. Muito mesmo. Foi um prazer, muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado e que você seja uma mulher, um profissional da moda, mas que não perca a sua identidade em Cristo Jesus. Querida, muito obrigada pela sua contribuição, que o Senhor te retribua abundantemente a sua generosidade, a sua disposição em vir compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço muito cada um, agradeço muito você, Sidmar. Eu falei para ela, foi Deus que fez os nossos caminhos se cruzarem, né? É verdade, os seus santos arranjos, das conexões do céu. Conexão muito bom. do céu. Até o nosso próximo Carreira de Sucesso, querido vencedor.